Peraí, mas daqui a pouco eu quero falar disso aqui com meus comentaristas. Zoninho do Urubu, hoje de manhã, nosso querido Rob Porto, os caras, os jogadores do Flamengo não tá tendo um dia de paz para trabalhar, Rob. Não está tendo um dia de paz para trabalhar. Eu acho que o protesto é algo que a torcida pode fazer, desde que seja em uma situação que seja controlada, que não haja violência. Eu acho que o papel do torcedor é esse. Assim como o papel do torcedor é incentivar o time na arquibancada, acompanhando o time. Ele tem o direito de cobrar, mas desde que seja uma maneira pacífica, né? Eu acho que existe um limite onde não pode ser ultrapassado, né? Eu acho que é só essa questão. E isso aí, os caras estão em reunião agora. O governador está em reunião agora para decidir se vai ser torcida única ou não. Esse tipo de imagem aí, ainda com o Rob aqui, antes de jogar para o Flávio, de repente pode, inclusive, depor contra isso. Eu acho essa questão de torcida única muito ruim e a falência enquanto sociedade. Queria saber a sua opinião, Rob. Não, eu concordo plenamente, né? E não é uma coisa que aconteceu única e exclusivamente nesse jogo do Flamengo e Vasco, que a gente estava no Maracanã. E teve uma dificuldade muito grande para chegar no Maracanã, o entorno estava caótico, realmente foi muito triste, né? A gente está vendo algumas das imagens, né? Obviamente que essa aglomeração dos torcedores tentando chegar é uma coisa natural, ali você não está tendo violência, mas você percebe em algumas situações a torcida caminhando com pedaços de pau, de maneira, e aí, quer dizer, não é possível que a polícia do estado do Rio de Janeiro, né, a polícia da cidade do Rio de Janeiro, não saiba como controlar ou ter uma forma de que as torcidas caminhem para o estádio sem que tenha esse enfrentamento. Ou seja, existem uns pontos de confronto. Isso aí é sabido, não é de hoje. Não aconteceu única e exclusivamente nesse jogo Vasco-Flamengo, né? Eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, corroborando o que o Rob trouxe, Amêndola, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é muito competente. Tem um sistema de inteligência espetacular, que age junto com a Polícia Militar, né, nessas situações, com o JEP, porque é muito competente para isso. Então, assim, eu costumo fazer um trocadilho aqui, Amêndola, que o pessoal ri, mas é verdade. É a mesma coisa do senhor ou da senhora chegar em casa e tá o teu parceiro ou outra parceira com outra pessoa no sofá, o senhor ou a senhora vai e troca o sofá, em vez de trocar de parceiro. Não tem que virar torcida única. Tem que coibir esse tipo de vandalismo, sei lá o que, vandalismo, não sei o que, isso é pior. Selvageria. Selvageria, né, Amêndola? Eu acho que você foi muito feliz quando você falou que se isso acontecer, uma falência da nossa sociedade, e aí a gente vira aqui para o Rio de Janeiro, né? Porque em São Paulo isso já acontece. Em São Paulo já tem torcida única. E é muito triste a gente ver essa possibilidade, porque o espetáculo do futebol em si não é só o jogo de futebol. É o que as torcidas fazem nos estádios, né? Não só no Maracanã. Então, o Rob também, quando ele diz que a polícia, em muitos momentos a gente vê nas imagens os torcedores com pedaços de pau correndo e com a polícia escoltando. Mas como assim? O que aconteceu? Eu acho que essa cena foi uma cena que foi muito chocante. Exatamente. Né? As pessoas perguntaram muito sobre isso, né? Mas como que você está amparando essa horda de torcedores, né, que nitidamente estão carregando pedaços de pau, como você está vendo, e a polícia indo lado a lado, né? É muito estranho isso. Tipo, eu vou te escoltar até a hora que você vai brigar. Exatamente. E assim, todo mundo sabe quem são os membros das torcidas organizadas. A polícia sabe quem são esses membros. A polícia sabe quem é que vai, como eles dizem, para a pista, né? Principalmente os líderes. E uma coisa que eu pude reparar nas imagens do clássico de domingo contra o Vasco foi que nenhum desses torcedores estavam usando a camisa da sua torcida organizada. Todos eles de preto ou sem camisa. Por quê? Para evitar uma possível punição. Mas a selvageria foi tão grande que nem isso foi possível. Então a gente pede que tenha uma decisão, óbvio, que seja para o bem coletivo, mas que isso não faça com que o espetáculo seja prejudicado. Porque, no meu ponto de vista, tem que punir o CPF, tem que punir o indivíduo, tem que punir a pessoa que sai de casa, que não vai para o estádio para torcer para o clube, vai para brigar. E fazendo um contraponto aqui, Flávio, a gente fez Flamengo e Vasco, você estava no jogo? Não. Eu estava com o Rob. Parabéns para quem estava no estádio, porque dentro a gente não viu. E assim, eu e a Glenda, a gente fica num ponto ali perto do meio do campo e trocando com o Rob, com os comentaristas. Cara, é lindo. Na mista ali, né, no meio campo, torcedor do Vasco gritando, e o do Flamengo, e os caras se abraçavam, em família. Porque não é só o Vândalo que vai deixar de ir. Sim. É o teu filho que você quer levar na final. É o teu primo, teu sobrinho, é o Gabriel com o Elton aqui, que querem ver o jogo do Fluminense. Apesar de ser Fluminense ou ser Vasco, eu não sei como é que vai acontecer ali. Eu nunca vi disso também, né? O Gabriel tem que ser o time do pai. Sacanagem. Você torce pra quem você quiser. Mas se fosse meu, eu ficava sem sobremesa. E nunca mais era no McDonald's. Bom, vamos esperar, a gente torce para que não vire essa coisa de torcida única, mas que também o Estado dê segurança para a gente poder, não só o torcedor, né? A gente que vai trabalhar também, né, Rob? Vamos tomar tijolada no para-brisa. E só uma informação para o clássico de
segunda-feira, Flamengo e Vasco, o Flamengo já começou a vender ingressos para a torcida do Flamengo. Ih, rapaz. O plano mais caro já está podendo comprar. E está previsto para começar a venda para a torcida do Vasco a partir de 6 horas. Tudo, é claro, vai depender dessa reunião. E, teoricamente, é 50-50, né? Isso aí, clássico. Muito legal, 50-50. A conferir. Óbvio, você vai ficar atualizado sempre aqui na programação da Band, independentemente de sábado e domingo não ter Donos da Bola, mas tem todos os nossos programas esportivos, os canais, Band News tem um Instagram muito presente, Band Rio também no Instagram. Tati Tavares preparou pra gente um material bem legal. Como é que chamava antigamente? Matéria que chamava antigamente? Um VT. Um videotape. Muito legal sobre a crise no Flamengo. Confrontos definidos para as semifinais do Campeonato Carioca. Serão 2 jogos. Campeão da Taça Guanabara, o Fluminense vai enfrentar o Volta Redonda. A primeira partida já neste domingo no Raulino de Oliveira. Na segunda-feira, clássico. Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã. Por ter realizado a melhor campanha, o Cruz Maltino tem a vantagem do empate na soma dos 2 resultados. O rubro-negro não vive um bom momento. Foram 4 taças perdidas na temporada. Anota aí. Supercopa para o Palmeiras, 3º lugar no Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle e a Guanabara para o Fluminense. O time de Vitor Pereira só venceu um clássico até aqui, diante do Botafogo em Brasília. Vale lembrar que, na ocasião, o português não estava na beira do campo. Nos bastidores, é falado sobre relação fria com atletas e decisões surpresas que incomodam. A pressão pela demissão cresceu internamente, principalmente depois das substituições feitas no duelo com o Fluminense, quando tirou Arrascaeta e Gabigol ao mesmo tempo, logo depois de sofrer o empate. Agora, o Carioca ganhou um peso muito maior. A torcida está impaciente. Compreendo a torcida, compreendo os adeptos, porque tal como eu, o que me frustra um bocadinho é depois tanto trabalho, e com os jogadores a acreditarem e a fazerem exatamente aquilo que era necessário fazer. E nós acabamos por perder esta final de uma forma que difícil de explicar. Estamos convictos de que vamos nos apresentar fortes nesse jogo, não tenho dúvidas nenhumas, e discutir o Carioca, não tenho dúvidas nenhumas. Para o duelo com o Vasco, Vitor Pereira espera poder contar com o retorno de alguns atletas. Pedro, que se recupera de dores na coxa e foi relacionado contra o Flu, ainda não está 100%. O volante Thiago Maia torceu o tornozelo, é dúvida para enfrentar o Vasco. Davi Luiz sofreu um trauma no joelho e Varela tem problema no pubis. Ambos não treinaram em campo ontem. Eric Pulgar, que fraturou o 5º metatarso do pé, segue fora. Acumulando fracassos, a sequência do trabalho de Vitor está ameaçada. A diretoria ainda acredita em uma evolução. A certeza de que não há tempo precisa ser imediata. Pela madrugada, os muros do CT foram pichados, pedindo a saída do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do técnico português. Hoje pela manhã, parte da torcida voltou a protestar no Ninho do Urubu. Clima pesado, mas nada que uma vitória contra o principal rival na segunda-feira na tela da Band não resolva pro Flamengo. Ó, amanhã tem outro protesto, tá? Na Gávea. E amanhã é sábado, né? Isso. Tem mais gente lá. Tomara que seja tudo pacífico, como o Rob bem trouxe pra gente.